Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 54ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br, e lá você encontra informação sobre os 3 blocos de aula, o bloco 4, que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos, verificações de aprendizagens e as nossas listas de exercícios que estão organizadas por bloco e grupo de aulas. Você faz o download aí gratuitamente, tenta resolver no conforto do celular, confere as suas respostas com os nossos gabaritos e na sequência a gente posta aí as videoaulas com as resoluções comentadas das listas na segunda fase do projeto, tudo para que você possa aprender química de um jeito diferente, completo e 100% gratuito, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa última aula do bloco 1, do primeiro bloco. Isso mesmo, nossa última aula vai versar sobre cálculo estequiométrico, onde vai falar sobre reagentes em excesso. Antes da gente trabalhar o tema envolvendo o cálculo estequiométrico propriamente dito, vamos fazer aí algumas analogias para ver se a gente consegue entender essa ideia de excesso, para que quando a gente for aplicar isso para substâncias químicas, para reações químicas, fique um pouco mais fácil de vocês entenderem. Então vamos pensar aqui no seguinte: imagina que eu quero formar casais heterossexuais e monogâmicos. O que é um casal heterossexual e monogâmico? É aquele casal que é assim, ó. Você tem um homem, concorda comigo ou não? Um homem mais uma mulher. Vai formar o que aqui pra gente? Vai formar o quê? Vai formar um casal heterossexual e monogâmico. Concorda comigo? Só que agora eu vou te dar uma seguinte situação. Você tem aí numa certa sala 10 homens e 20 mulheres. Ora, se você sabe que para formar o casal você precisa de um homem e uma mulher para formar um casal, se você tiver 10 homens e 20 mulheres, você sabe que você vai ter um pequeno problema. Você não vai conseguir formar, vamos por 15 casais, porque se somar 10 com 20 dá 30, você não vai conseguir formar 15 casais. Qual é o número máximo de casais nessas condições? Um homem e uma mulher. Qual é o número máximo de casais que você consegue formar? O número máximo de casais que você consegue formar são 10 casais. Logo, você vai usar todos os homens disponíveis, não vai sobrar nada. E você vai usar das 20 mulheres, você vai usar 10 e vão sobrar 10 mulheres. Então a gente pode dizer que as mulheres estão em excesso e que os homens são os limitantes da formação dos casais aqui, ó. Então olha só, aquilo que você consome tudo e não sobra nada, a gente vai chamar de limitante. E aquilo que sobrar alguma coisa, a gente vai chamar de excesso. Então nesse nosso exemplo, você precisava de 10 mulheres e 10 homens para formar 10 casais. Como você tinha 10 homens, não sobrou nenhum, show de bola. Agora aqui você tinha 20 mulheres. Você tinha 20 mulheres, usou 10, sobraram 10 mulheres, certo? Entenderam com homem e mulher? Mas não é sempre um para um. Por exemplo, imagina que você tem 24, 23 pneus e 4 carrocerias para montar carros. Então vamos ver se é inteligente aí, ó. Para cada uma carroceria, quantos pneus a gente precisa? Para cada uma carroceria. Quantos pneus a gente precisa para montar um carro aí legal? Se você falou 4, provavelmente você não manja muito, né? A gente vai precisar de 5 pneus. Por que 5 pneus? Ora, porque você tem que pôr 4 pneus, 4 pneus no carro aqui e um no step, não é verdade? Senão aí você fura um pneu, você não tem como dirigir. Então, uma carroceria e 5 pneus vão formar um carro aqui pra gente, certo ou não? Tudo bem? Ó, eu tô montando aqui de um jeito para que você consiga fazer a analogia correta, né? Vamos lá então, ó. Para uma carroceria, você precisa de 5 pneus e você consegue construir um carro assim. Agora, no nosso exemplo, você tem 4 carrocerias, 23 pneus e eu quero saber quantos carros você consegue produzir aqui. Vamos pensar um pouquinho. Se para uma carroceria eu vou precisar de 5 pneus, para 4 carrocerias eu vou precisar de 4 vezes 5 pneus. Ou seja, eu vou precisar só de 20 pneus.
Concorda comigo? Se eu finjo que esse número não existe, eu sei que é 4 vezes 5, eu vou precisar de 20. Só que eu tenho 23. Então o que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter o meu excesso. Então eu tenho 3 pneus a mais. Certo ou não? Qual é o número máximo de carros que eu consigo produzir? Ora, se eu tenho 4 carrocerias e eu vou consumir as 4 carrocerias, eu consigo produzir aqui, ó, 4 carros. Concorda comigo ou não? E aí, o que a carroceria é aqui nos nossos exemplos? As carrocerias serão os limitantes. Então, a carroceria é o limitante. Quando eu usar as 4 carrocerias, eu vou colocar lá 4 pneus em cada uma, mais um pneu de step, ainda vai me sobrar 3 pneus. Então, olha só que fácil que é entender a coisa do excesso. Você tem quantidades acerca de 2 reagentes, só que um deles vai estar em excesso. Tudo bem? Você tem a quantidade de 2 reagentes e um deles está em excesso. O detalhe é que aquele que estiver em excesso você não pode usar para calcular o quanto de produto você vai formar. Porque você imagina que você usasse a mulher aqui, você ia formar 20 casais, mas dá para você formar 20 casais? Não dá. Se você usasse aqui os pneus, você ia produzir mais do que 4 carros. Dá para você produzir mais do que 4 carros? Não dá, porque só tem 4 carrocerias. Então a ideia de reagente em excesso é essa. Passando para o mundo químico, imagina que eu tenho uma matéria-prima que custe, sei lá, $5.000 e uma matéria-prima que custa $10. Qual das duas você acha que eu quero desperdiçar menos? Que eu não quero desperdiçar nem a pau? É a matéria-prima cara. Então eu pego na reação e eu jogo um monte dessa matéria-prima barata, eu jogo ela em excesso para garantir que essa minha matéria-prima cara reaja completamente. Então sempre que a gente falar em exercícios de cálculo estequiométrico que envolvam excesso, a dica é, você vai encontrar sempre informação acerca de 2 reagentes. Porque não teria lógica eu te dar informação de 2 reagentes. Se eu te der informação de 2 reagentes, um deles deve estar em excesso. E aí você tem que descobrir quem está em excesso. Esse é o primeiro passo, esse é facinho, ver quem está em excesso. Segundo passo, você só pode calcular a quantidade de produto formada usando o limitante, que é aquele que não está em excesso. E o terceiro passo é descobrir qual é a massa do excesso. E tudo isso a gente vai fazer na próxima lousa. Copia aí e eu já volto com a lousa nova. Fala galera, voltamos agora com uma lousa nova, onde eu coloco já o primeiro exercício para a gente brincar com esse negócio de excesso. Agora a gente vai falar sobre reagentes e produtos. Agora a gente vai falar sobre coisas químicas, tudo bem? Mas se você entender o exemplo dos casais e do carro, não tem porque você não entender esse. Então lá, na produção de ácido clorídrico, HCl, a partir dos gases H2 e Cl2, foram usados 20 gramas de H2 e 1000 gramas de Cl2. Qual dos reagentes está em excesso e qual a massa de HCl produzida? Pronto! Vamos lá? Vamos começar do zero? Como se você não soubesse nada, volta lá para a primeira aula de cálculo estequiométrico. Primeiro passo, qual que era? Equacionar a reação. Então H2 gasoso mais Cl2 gasoso vai formar o quê? 2HCl, também gasoso. O que a gente sabe? A gente sabe que eu preciso de 1 mol deste para interagir com 1 mol deste e a gente vai conseguir aqui produzir 2 mol deste. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Agora olha só que interessante, ele está falando 20 gramas de H2, então está falando do H2. 1000 gramas do Cl2, tá falando do Cl2. E tá perguntando qual é a massa de HCl. Ele tá falando de todo mundo agora. E olha só que bacana, ele tá falando sempre aqui em massa. Então vamos fazer o passo a passo do negócio. Sem se desesperar, sem querer atropelar as coisas. A gente vai fazer o exercício exatamente como foi ensinado desde o começo. Tudo bem ou não? Né? Vamos seguir a nossa regra aqui que ela vai sempre dar certo. Olha lá, 1 mol de H2 em massa, então eu vou ter 1 vezes 2 gramas, né? Porque cada hidrogênio pesa 1 grama, cada 1 mol de hidrogênio, como eu tenho 2 hidrogênios, 2 gramas. E aqui cada cloro pesa 35,5, então aqui eu vou ter 1 vezes 71 gramas, tudo bem? E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 2 vezes
36,5 gramas, porque é 35,5 desse e 1 grama desse. Tudo bem, ó? Já estou montando aqui a nossa primeira linha da regra de 3. Até agora, o que mudou? Nada. Vai mudar a partir de agora, porque agora a gente vai colocar os dados do exercício. Lembra disso? Olha só, ele está dizendo que reagiu 20 gramas de H2, ó, 20 gramas de H2 com 1.000 gramas de Cl2. E ele está te perguntando qual é a massa desse cara aqui que você vai produzir. E qual é o excesso? Ora, se ele está te dando a massa de 2 reagentes, é porque um deles está em excesso. Se você quiser simplesmente descobrir quem está em excesso, tem um jeito muito fácil. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar, multiplicar em cruz, este por este, então você vai ter 1 vezes 2 vezes 1.000. Quanto que dá aqui? Dá 2.000, não dá? Guarda esse número na cabeça. Agora faz ao contrário, multiplica este aqui em cruz. Você vai ter 71 vezes 20. Então vamos fazer aqui, ó, 71 vezes 20. Isso aqui deu quanto? 1.420. Concorda comigo? Você multiplicou em cruz aqui, certo? Onde que o resultado foi maior? Não foi aqui? Então esse cara aqui, ó, tá em excesso. Você simplesmente ignora ele. Fácil, acabou, é só isso. Multiplica em cruz, vê aquele que deu um resultado maior. Não foi aqui? O resultado não foi 2.000 e aqui não foi 1.420? Então esse cara aqui está em excesso. Para você fazer qualquer conta, você vai usar sempre o limitante. Então a gente vai reposicionar essa regrinha de 3 aqui, ó. Você vai ter 1 vezes 2 gramas está para 2 vezes 36,5, que agora eu estou pegando essas duas grandezas, uma vez que este cara aqui está em excesso, tudo bem? Eu não posso usar ele para fazer as contas, maravilha? Então 1 vezes 2 é 2 vezes 36, assim como 20 gramas está para x. Aqui o nosso x vai valer 20 vezes 2 vezes 36,5 dividido por 2. É só você cancelar aqui os números 2 e você vai ter 20 vezes 36,5. Então vamos lá, 36,5 vezes 20, isso aqui dá 0, 0 vai 1, 12 com que foi 13, 6 com que foi 7, uma casinha aqui. Pá. Então a gente vai ter aqui uma massa de HCl de 730 gramas de HCl que pode ser produzido. E quem está em excesso, e o excesso, olha aqui, o excesso é o Cl2. Pronto, já respondemos as duas questões do exercício. Tudo bem? Aqui foi direto, tudo bem? A gente simplesmente multiplicou em cruz. Maravilha? Tranquilo? Eu vou dar uma licencinha então para você copiar e eu volto com outro exercício fazendo já uma análise um pouco diferente, mais complicada, porém mais completa. Aguenta a mão aí. Fala galera, voltamos agora com outro exercício para a gente trabalhar excesso. Então, a amônia gasosa pode ser preparada da seguinte forma. Então agora deu uma outra equação para produzir a amônia. Óxido de cálcio mais cloreto de amônio, formando amônia, água e cloreto de cálcio. E aqui está dizendo, se a gente reage 112 gramas de óxido de cálcio com 224 gramas de NH4Cl, qual o volume de amônia produzido na CNTP e qual é a massa do reagente em excesso? Olha só, agora ele está perguntando para a gente qual é a massa do reagente em excesso. Então a gente vai fazer de uma nova maneira, tudo bem? E essa maneira também serve para descobrir quem está em excesso, certo? E a gente vai ver isso de maneira bem tranquila, bem interessante, acho que você vai gostar. Vamos lá então para montar as equações? Então vamos montar aqui a nossa equaçãozinha, sem pressa, como a gente sempre tem montado. Então agora aqui, ó, como a gente vai fazer conta em cima disso, aí a gente dá um espacinho aqui um pouquinho maior. Então aqui, ó, 2 de NH3 mais H2O mais CaCl2. Isso aqui é sólido, aqui a aguinha gasosa, amônia gasosa, sólido e aqui sólido. O que a gente faz agora? Vamos ver se vocês lembram. Perfeito. Ó. 1 mol deste interage com 2 mol deste, produz 2 mol deste aqui, 1 mol deste aqui e 1 mol deste aqui. De quem que ele está falando? Ó, já li o exercício, ele está falando do óxido de cálcio, do cloreto de amônio e está perguntando quanto desse aqui a gente vai produzir. Para o óxido de cálcio, ele deu informação em massa. Mesma coisa para o cloreto de amônio.
Informação em massa. Agora, para amônia, ele deu informação em volume. Então, as conversões têm que ser feitas aí da maneira correta. 40 com 16 vai dar 56 gramas aqui, né? Aqui a gente tem duas vezes, vamos lá, vai ser 14 com 4, 18, 18 com 35,5, 18 com 35,5 dá 53,5, não é verdade? Ó, 53,5 gramas. Agora, 2 mol em volume nas CNTP, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 22,4 litros, certo ou não? Maravilha? Até aqui nenhum segredo, né? Agora vamos lá, quais são as informações dadas? Ele disse que reagiu 112 gramas deste com 224 gramas deste. Ele quer saber qual é a massa, qual é o volume máximo produzido de amônia. Olha só, você tem a massa de 2 reagentes, não tem? Quando você tiver a massa de 2 reagentes, você pode simplesmente fingir que um não existe. Certo? Então eu vou fingir primeiro que este aqui não existe, tudo bem? Faz de conta que aqui não tem nada. Então como é que eu determino o valor aqui dentro deste quadrado? Olha só, eu vou ter que fazer 112, na verdade, ó, eu não estou fingindo que ele não existe, vezes 2 vezes 53,5 dividido por 56. Olha só que interessante. Se eu simplificar aqui, ó, isso aqui vai dar 2. Então aí eu vou ter 2 vezes 53,5, que vai dar 107. 107 vezes 2. Então o nosso quadradinho aqui preto, ele vai valer 4 vezes 53,5. Então vamos lá, 53,5 vezes 4. 0 vai 2, 12 com 2 que foi 14. 14 e 20 com 1, 21. Então isso aqui vai dar 214. Então olha só, o nosso quadradinho preto deveria ter 214 aqui dentro. Você não encontrou uma massa maior? Então, quando a sua incógnita criada, então o nosso quadradinho preto, ele apresentou uma massa menor do que a massa dada, ó, porque 214 não é menor que 224, então esse cara aqui, ó, tá em excesso. E aí, se você quiser calcular o excesso, é simples. É só você pegar o que você tem menos o que você deveria ter. Então, para a gente calcular o excesso, então vamos calcular aqui o excesso. Olha só, o excesso é os 224 que você tem menos os 214 que é o que você deveria ter. Então, o nosso excesso é 10 gramas de NH4Cl. Tudo bem? Ó, o nosso excesso, 10 gramas de NH4Cl. Tudo bem? Você viu que é um pouco mais trabalhoso, mas é simples. Agora imagina, sem querer, que você tivesse pego este valor aqui. Você concorda que o que você encontrasse aqui seria maior do que a massa dada? Você ia encontrar aqui tipo 120. Ora, você precisa de 120, mas você só tem 112, então é sinal que ele é o limitante. Então sempre o cara que não for o excesso, ele é o limitante, tudo bem? Deu para entender? Se você quiser fazer o teste, é só você substituir aqui por x. Finge que isso aqui não existe. Aí você faz 224 vezes 56 dividido por 2 vezes 53,5. Você faz essa conta e você vai ver que o valor que você vai encontrar vai ser maior do que essa massa dada. Então, quando o valor que você chutar aqui for maior que o dado, é sinal que ele é o limitante. Tudo bem, mas a gente não precisa fazer isso porque a gente já descobriu quem é o excesso. Na próxima lousa, no próximo exercício, que é o último, eu vou fazer de propósito, a gente vai fazer, vamos dizer assim, errado, para a gente poder mostrar para vocês essa outra situação. Maravilha? Então, ó, eu já sei que eu tenho 10 gramas de NH4Cl em excesso, só que ainda falta calcular esse X aqui. Como é que eu vou calcular esse X? O excesso eu não posso usar. Então, eu vou fazer o quê? 112 vezes, olha lá, 112 vezes 2 vezes 22,4 dividido por quem? Por 56. E aí eu vou cancelar aqui, vai dar 2. Então eu vou ter 4 vezes 22,4. Então 22,4 vezes 4, isso aqui vai dar 16, 8 com que foi 9. Então isso aqui vai dar, o nosso X aqui, ó, vai dar 89,6 litros de amônia. E aí a gente terminou mais um exercício, tudo bem? Agora a gente vai para o nosso último exercício, onde eu vou mostrar
quando eu escolho, eu faço a opção errada, onde eu não escolho o cara que está em excesso, tudo bem? Só para você ter uma ideia de como fica. Portanto, copiem este exercício e já voltamos para o último da aula e do bloco. Fala galera, voltamos agora para o nosso último exercício. Olha só que interessante. Agora vamos finalizar esse bloco aqui com chave de ouro, tudo bem? Então lá, na neutralização de 10 toneladas de ácido sulfúrico, foram usadas 8 toneladas de hidróxido de sódio. Calcule a massa de Na2SO4 produzida e a massa do excesso. Então olha só que interessante. Presta bastante atenção. Vamos equacionar a reação aqui, ó, e vamos tentar entender o que está acontecendo. Então eu tenho aqui o H2SO4 interagindo com o NaOH, formando o Na2SO4 e a água. Vamos ver como é que faz as proporções aqui. Eu vou precisar pôr um 2 aqui, um 2 aqui e já finalizamos. Olha só para cá, ó. Eu vou precisar de 1 mol do H2SO4, 2 mol do NaOH, 1 mol do Na2SO4 e 2 mol de água. Vamos calcular então aqui, vamos ver o que ele está falando. Ele está dando 10 toneladas do H2SO4, então ele está falando do ácido sulfúrico, está falando do hidróxido de sódio, está te perguntando sobre o sulfato de sódio. E para todo mundo ele está falando em massa, então esse exercício aqui, ó, a gente vai fazer sempre as relações, ó, todas elas aqui em massa, tudo bem? Ó? Todas as relações aqui, ó, a gente vai fazer em massa. E aí aqui 1 mol de H2SO4, você já sabe de cabeça que são 98 gramas. Aqui do NaOH, 23 mais 16, 39, com 1, 40. Então você vai ter 2 vezes 40 gramas aqui. E aqui você vai ter 96, que é do SO4, mais 23 vezes 2, 46. Então aqui você tem 2, vai 1... 10, 142. Então aqui você tem 142 gramas. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente já sabe fazer, certo? O que o exercício deu pra gente? Ó, ele falou que você usou 10 toneladas deste e você usou 8 toneladas deste, certo? Agora vamos supor, e ele está perguntando qual é a massa máxima desse aqui que você vai produzir. Tudo bem que está na cara pra gente a proporção, mas suponha que você não saiba e que você quer descobrir o excesso. Vamos arriscar que este cara aqui está em excesso. Tudo bem? Eu quero descobrir o valor... Opa! Esse cara aqui realmente está em excesso. Você vê, né? Eu tento errar, mas ó, não consegui. Então vamos fingir que a gente não sabe que é esse, tudo bem? Eu volto a fita. Voltou? Beleza, vamos lá. Então agora a gente vai fingir que esse cara aqui... Eu quero descobrir ele. Eu quero fingir que esse número não existe. Então, como é que eu vou calcular esse número aqui? Eu estou fazendo ele de laranjão aqui, tá? Eu vou ter 10 vezes 2 vezes 40 dividido por 98. Certo ou não? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Ó, o 2 com o 98 eu posso simplificar para 49, e aí eu vou ter que fazer a conta, né? 10 vezes 40 vai dar 400, e a gente vai dividir isso aqui por 49. Então vamos fazer aonde? Vamos fazer aqui a conta, né? 400 dividido por 49, olha só. 400 dividido por 49. Vou pegar todo mundo aqui. Se aqui fosse 50, eu faria por 8, porque 8 vezes 50, 8 vezes 50, 400, né? Então vamos fazer aqui por 8, ó. Então 49 vezes 8, quanto que é 8 vezes 9? 8 vezes 9 é 72. 8 vezes 4, quanto que é 8 vezes 4? 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 4 é 32, porque é 40 menos 8. 32 mais 7, 39. Então olha só que interessante. 8 vezes 49 dá 392. Para 400 sobram 8. A gente coloca o 0 aqui e uma vírgula. E aí óbvio que você vai ver que o número aqui é 1. 1 vezes 49, 49, para 80 vai faltar aqui, ó, 31, certo? E a gente põe mais um zerinho aqui. Se isso aqui fosse 50, eu colocaria 6, não é? Porque 6 vezes dá... Então vamos pôr 6 aqui, ó. Então vamos fazer aqui, ó, 49 vezes 6. Quanto que é 6 vezes 9? 6 vezes 9 é 54. 6 vezes 4, quanto que é? Ó? 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 4 é 24, porque é 30 menos 6. 24 mais 5, 29. Então, olha só, 294 para 310
vai sobrar aqui pra gente 16. E aí você pode continuar essa conta, mas pra gente tá bom até aqui. Então, esse nosso quadradinho aqui deu quanto? Ele deu 8,16. Então, você precisa de 8,16 toneladas, mas você só tem 8. Ó, você precisaria de 8,16 e você só tem 8. Então, a gente percebeu que esse quadradinho aqui, o valor que deu aqui, ele é maior do que o dado. Né? Ele não foi maior do que a massa dada. Dado foi 8 toneladas, mas se obteve 8,16, ele é maior. Quando ele é maior, é sinal que o cara é o limitante da reação. Se esse cara aqui é o limitante, é sinal que você perdeu tempo e calculou errado, mas paciência. Tudo bem? Você errou, paciência. Dava para você ter feito assim, né? Multiplicar em cruz, só achar quem está excesso e calcula para o outro, tudo bem? Mas aqui eu só quis errar para mostrar para vocês. Errar não, né? Eu quis fazer a opção incorreta para mostrar para vocês quando o valor que você inventou aqui, ó, for maior que o dado. Então ele é o limitante. Eu já sei que esse cara aqui então é o limitante. Eu posso usar ele para calcular a minha massa do X aqui, certo? Mas ele está perguntando no exemplo, né, qual é a massa do excesso. Então, já que eu sei, tudo vai cair aqui, ó. Já que eu sei que esse cara é o excesso, então eu vou calcular ele, tudo bem? Ó, isso aqui eu vou ter 98 vezes 8 dividido por 2 vezes 40. Olha só, o 8 e o 40 vai dar 4 aqui, isso aqui vai dar 10. Então esse nosso quadradinho aqui vai dar 9,8 toneladas. Ora, se eu tenho 9,8 que eu preciso, mas eu tenho 10, então eu já sei qual é o nosso excesso, né? Olha só, o nosso excesso é igual a 0,2 toneladas de H2SO4. Então, olha só, sobrou 0,2 toneladas de H2SO4. E para finalizar o exercício, vamos calcular aqui a massa do nosso sulfato de sódio produzida. O X vai ser igual a 8 vezes 142 dividido por 2 vezes 40. Então, isso aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 10. E aí a nossa resposta vai ser 14,2 toneladas de Na2SO4 produzida. Beleza? Então o excesso 0,2 toneladas de H2SO4, nossa produção foi de 14,2 toneladas de Na2SO4. Eu vou dar uma licença para que você possa copiar esse nosso último exercício e eu volto para te dizer que, infelizmente, o bloco 1 terminou. Chegamos ao final. Chegamos na 54ª aula falando sobre reagente em excesso. Se você chegou até aqui, eu te agradeço de coração. Te peço que dê uma curtida nessa aula. Compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio, deixa um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim aqui no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. O nosso compromisso agora é terminar as gravações do bloco 2 e do bloco 3, esse foi o primeiro bloco que a gente terminou. Assim que isso acontecer, a gente começa agora o processo da segunda fase do projeto, que é o quê? Postar as aulas com as resoluções comentadas das listas, postar algumas aulas de estudo um pouco mais avançado, algumas coisas a gente vai aprofundar, né? Isso aí muito ao pedido de vocês, então se tiver alguma dúvida, alguma ideia, por favor mande para mim. Eu quero também montar alguns cursos, tipo curso de meio ambiente, um curso de metalurgia, basicamente para mostrar aí os conceitos da química por trás dessas grandes novas áreas. Eu também quero postar algumas aulas com resumos aí para você que está se preparando para o Enem ou para um grande vestibular. Então aí postar aulas um pouco mais rápidas, um pouco mais dinâmicas, para que você possa simplesmente, depois de assistir a aula teórica, assistir essa aula de resumão para poder fazer exercícios. Tudo bem? Eu só tenho que agradecer a vocês, as pessoas que me acompanham, que sempre deixam os comentários. Saibam que eu guardo cada um de vocês aí no meu coração e eu espero que mais e mais pessoas possam ter acesso a essas aulas. Então você vê que a gente postou aí todas as aulas que vocês têm aí no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, aqui com o bloco 1. Bloco 2, segundo ano do ensino médio, e bloco 3, o terceiro ano do ensino médio. Foi um imenso prazer gravar essa aula, terminar esse bloco aí para vocês, e o que eu tenho a dizer, como sempre, é beijo, tchau.